Boa noite, pessoal. Vania, Anderson, Evandro já estão interagindo aí no chat. Nossa coordenadora Crislane passou aqui já para nos desejar uma excelente aula. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Semana 6, como a professora Miriam disse, né? Passamos aí, podemos dizer agora, né? Da metade do módulo, esse finalzinho ele voa, né? Final de ano. Não sei se sou só eu, mas tenho a sensação que acaba passando mais rápido. Então, aproveitem aí as atividades abertas, né, para irem tentando resolver aquilo que vocês já sabem. Nessa semana, a gente começa a utilizar o software Arena, o tema aí é a utilização do Arena, né? Então, às vezes, alguns já estavam utilizando, já estavam tentando resolver algumas atividades que envolviam o Arena, então pode ser que já tenha algumas dúvidas, né? Mas para quem ainda não utilizou, ou melhor ainda, para se tiver alguém que ainda nem baixou, né? Já vão tentando ir atrás, às vezes tem algum probleminha que aparece ali na instalação, daí vocês têm um tempo para resolver, antes de encerrarem as atividades e o mapa, né? Então, hoje a gente começa a utilizar o Arena, vocês vão poder começar a aproveitar também aqui a aula ao vivo para tirar dúvidas dele, se já tiver, ou as que vão surgindo, né, a partir de hoje. Nós vamos começar usando hoje uma das ferramentas muito importantes que o software Arena tem, que é o Input Analyzer, que ele vai ajudar a gente a encontrar aquelas distribuições de probabilidade para representar os dados de chegada e atendimento. Então, na semana passada, a gente já começou a ver sobre isso, né? Nós já falamos sobre a importância de quando a gente for simular um processo real, de ir a campo, coletar os dados de chegada, coletar os dados referentes ao atendimento que a gente está estudando, né? E daí, o que a gente faz com esses dados? Identifica outliers, elimina outliers, faz análise descritiva desses dados, gera um histograma para ver o comportamento, né, dessas variáveis, e daí então faz a inferência ali, teste de aderência para possíveis distribuições de probabilidade. A gente conheceu algumas na semana passada. Vocês viram a forma de uma distribuição normal, de uma uniforme, triangular, exponencial, log normal, né? Hoje, com o Arena, a gente vai aprender a chegar diretamente na função da distribuição de probabilidade que melhor vai representar aqueles dados que a gente for inserir ali no software. Então, vamos lá. Utilizando aí, né, o Arena para simulação de processos produtivos. Então, falando um pouquinho do software para vocês. O Arena, ele é um software lançado lá em 93, então já tem um tempinho que ele é disponibilizado, né? Claro que vira e mexe com o decorrer dos anos, ele vai sendo atualizado, vão vindo novas versões com novidades. Quem representa o Arena no Brasil é a Paragon, então quando vocês baixaram ou forem baixar aí, né, tem recadinho no estúdio, tem bastante informações aí no livro, também unidade 6, se eu não me engano, tem lá o QR Code para vocês baixarem, vocês vão ver que vai levar para o site da Paragon, porque no Brasil quem representa o Arena é a Paragon, né? Então por isso que a gente consegue baixar lá a versão estudante direto do site deles. A versão do estudante, ela não limita a gente em nada, por isso que é um software muito bom da gente ver aqui nas nossas aulas ao vivo, porque ele é um software que a gente consegue utilizar todos os módulos ali, todos os templates. A única coisa da diferença da versão estudante é que ele vai limitar, às vezes, o tamanho da simulação que a gente pode executar. Mas em questão de recursos, ele não nos limita a nada, por isso que é muito bom, né? A gente está utilizando aqui no ambiente acadêmico, porque a gente tem toda a experiência completa ali com o software, pelo menos aquilo que a gente consegue ver aqui nas nossas aulas, né? Então, o que é o Arena? De modo geral, o Arena, ele é um software de simulação que funciona sem a gente precisar programar nada. Então, ele vai funcionar basicamente por meio da criação de fluxograma. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, no Arena, a modelagem é feita visualmente, com objetos orientados à simulação e com o auxílio do mouse, não necessitando serem digitados comandos de lógica e programação. Segundo a Paragon, o modelo de simulação montado dentro do Arena é organizado na forma de templates, que é um conjunto de elementos chamados módulos. Então, a gente vai utilizar ali, igual quando vocês precisam fazer fluxo de desenhos de processos produtivos, né? A gente faz as caixinhas lá, vai ligando com setas, o Arena ele é muito semelhante. Então, a gente não precisa entender de programação, né? A gente consegue montar o fluxo utilizando os chamados aqui módulos, e a gente vai ver os módulos mais comuns, os iniciais aí hoje. Então, esse é o layout do Arena, né? Para quem nunca viu ainda, para quem baixou já, quando abriu ele, deu de cara, né? Com essa imagem. Então, aqui nós temos no centro
a área de trabalho. Então, aqui é onde a gente vai criar o fluxograma, colocar os templates, os módulos aqui dentro da área de trabalho. Aqui na lateral esquerda, a gente tem as barras de templates. Cada linha dessa é um conjunto de templates, e aí essas caixinhas é o que a gente chama de módulo. Então, por isso que cada conjunto de templates tem seus módulos, né? Então, são os módulos que a gente vai arrastar aqui para a área de trabalho para ir montando o fluxo. E aí, aqui embaixo, na tela, né, na parte inferior da tela de vocês, a gente vai ter a área de planilha. Ora, a gente vai editar informações na área de trabalho, ora, a gente vai editar informações na área de planilha. Basicamente, é os mesmos campos que aparecem de forma diferente. Tem informações que é mais usual e prático a gente editar na área de trabalho. Tem informação que vocês vão ver que vai ser mais interessante a gente editar aqui na área de planilha, porque fica visualmente melhor. Então, tudo depende daquilo que a gente for editar e colocar de informação. Então, quando nós formos aí, né, utilizar o Arena para uma simulação, a gente precisa conhecer alguns termos para facilitar. Então, quando a gente fala em sistema, é aquilo que a gente vai modelar, é aquilo que nós vamos simular. Por exemplo, um atendimento de um banco. Entidades, já comentei aqui com vocês, que é aquilo que vai passar por esse sistema, que vai entrar e sair do sistema. No caso do banco, são os clientes. Estação. A estação é onde aquela entidade ela vai passar por ali e ficar um tempo, um posto de atendimento, no caso aqui do banco, atendimento de caixa, né? E daí tem outras questões, atributos, vou estar falando de uma conta corrente, atividade, vou fazer um depósito, o evento vai ser o número de caixas ocupados, mas mais interessante vocês terem claro que é sistema, entidade e estação quando a gente for falar do Arena. Os módulos básicos do Arena, então, são esses 4 que eu coloquei para vocês. A gente vai começar hoje simulando com eles. Além de ver o Input Analyzer, a gente vai ver esses módulos, que são os mais básicos, né? Dificilmente a gente consegue fazer uma simulação de qualquer processo sem utilizar eles. Então, o primeiro aqui é o módulo Create. O Create, ele é o primeiro módulo que vai fazer parte do nosso fluxo. Sem colocar o Create, a gente não consegue iniciar a simulação. Então, vou começar qualquer tipo de simulação? Create, a primeira coisa. E é o Create que ele vai ser responsável ali por gerar as entradas. Ou seja, é ele que vai ir gerando as entidades de tempo em tempo, de acordo com a distribuição de probabilidade que a gente colocar ali. Então, eles vão ser o Create que é responsável, né, por representar os dados de chegada e por gerar essas entidades, sejam clientes, peças, ordens de produção, aquilo que a gente estiver simulando. O Process ele é onde a gente vai representar o processamento ou um atendimento dessas entidades. Então, normalmente, a entidade, seja uma peça, uma pessoa, ela chega no Process, às vezes permanece um tempo ali e é liberado, né? Então, aqui a gente já tem também diferentes tipos de configurações para fazer do Process, a gente consegue alocar um recurso a essa atividade, né? A forma como esse recurso é utilizado, já a gente vê com mais detalhes. O Decide é uma decisão, né? Uma tomada de decisão, basicamente utilizado para a gente inserir um desvio de fluxo ali. Então, se determinada condição for satisfeita, segue o fluxo. Se não, caso contrário, né, desvia, segue para um outro caminho ali. E o Dispose é o responsável por encerrar a simulação. Então, a minha entidade, depois que ela percorre tudo, ela sai por meio do Dispose. Então, ele é responsável por remover a entidade da simulação, do sistema, seja uma peça ou uma pessoa, né? Então, resumindo, Create para início de processo, Process para representar qualquer operação que minha entidade vai passar, né, por ali. O Dispose para colocar uma decisão, um desvio ali no fluxo. O Dispose, perdão, para encerrar, né, a simulação. E o Decide para introduzir ali um desvio no fluxo, se necessário. Às vezes nem sempre é necessário colocar. Valni está perguntando, professora, tem que pagar esse programa? Valni, como eu comentei, para vocês, versão estudante não, né? Vocês conseguem baixar a versão estudante, que ela não nos limita a nada. A gente consegue usar todos os recursos, todos os módulos, todos os templates. A única coisa que a versão estudante ela pode limitar vocês no tamanho da simulação. Então, se for simular algo muito grande, pode ser que o sistema ele, né, dê uma pausa por conta de a sua licença ser ali estudante, não vai conseguir simular um processo muito grande ou muito demorado, uma coisa assim. Agora, se você quiser
ter todos os recursos de forma limitada, sem nenhuma restrição, aí sim tem que pagar um licenciamento para usar a versão que não seja estudante, tá bom? Se uma empresa for querer utilizar, né, aí tem que adquirir a licença do programa. Mas para a gente aqui não é necessário pagar nada, porque vocês vão estar utilizando a versão estudante, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui cada um desses módulos individualmente, antes da gente ir lá para o Arena e para os exercícios. Então, começando pelo Create, ele é esse daqui, ele tem esse formatinho aqui. Vocês acham o módulo lá do lado esquerdo, né, da tela de vocês, nas barras de templates. As principais informações, quando a gente abre o Create, ele vai pedir algumas informações. As principais informações dele é a descrição do módulo, aqui onde vocês vão colocar o nome, pode ser uma chegada de ordem de produção, pode ser uma chegada de clientes, uma chegada de pedidos, coloca o nome que for mais apropriado. Aqui a gente vai definir o tipo de entidade, então a gente vai nomear a entidade, se é cliente, se é peça, se é ordem de produção, se é pedido, se é máquina de lavar roupa, se é folha, se qualquer coisa que a gente tiver ali utilizando, né, para representar o processo, a entidade que vai permear o processo, a gente coloca o nome dela aqui. O tipo aqui é o tipo de distribuição de probabilidade. Então, como que é definido o intervalo de tempo entre as chegadas. Então, qual que é a distribuição que representa os meus dados de chegada? A gente coloca aqui o tipo ou direto a expressão. 100 horas, 100 minutos, 100 segundos. Aqui, dificilmente a gente muda, mas eu vou colocar para vocês só saberem o que é, mas muito dificilmente a gente vai mudar essa configuração. O primeiro aqui é a quantidade de entidades que deverão chegar por vez. Normalmente a gente vai usar que chega uma entidade por vez, um cliente por vez, seguindo essa distribuição de probabilidade. Pode chegar um seguido do outro, mas é um por vez. Entra um por vez no sistema. Aqui é a quantidade máxima de entidades a serem inseridas, se tiver um limite, né? Aí a gente coloca aqui, se não, se for infinito, de acordo com a distribuição de probabilidade, deixa infinito. E aqui é o momento da primeira criação, da geração da primeira variável. Normalmente começa sempre no instante zero. Agora, se eu abro o estabelecimento, mas eu só recebo pessoas depois de 1 hora. Então, a gente coloca que a primeira criação da entidade vai ser depois de 60 minutos ou depois de 1 hora. Mas dificilmente a gente vai alterar essa última parte aqui. O process, para representar um trabalho ali dentro do processo, uma operação, um sistema de atendimento, né? Então, quais são as configurações do módulo process? Também coloquei aqui algumas configurações básicas e necessárias para ele. Basicamente, também descrever a função desse módulo, então o nome desse processo a gente coloca aqui, se é um processo de solda, um processo de pintura, um processo de atendimento ao cliente, um processo de recebimento, então a gente dá um nome aqui. E daí a gente tem alguns tipos de process, algumas ações diferentes a serem tomadas pelo processo. Quando vocês abrirem lá, vocês vão ver que tem a opção Delay, Size Delay, Delay Release e Size Delay Release. A gente, na maioria das vezes, vai usar o Size Delay Release, que é o mais completo, é um nome maiorzão que vocês vão encontrar lá. Quase 100% das vezes, Size Delay Release. De regra, podem até adotar isso. Às vezes, em alguma situação, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente utiliza ele como delay. Mas, na maioria das vezes, Size Delay Release. Mas o que representa cada uma dessas ações? Eu vou dizer, eu normalmente não explico para não confundir, mas sempre tem alguém que pergunta. Então, eu já vou adiantar aqui para vocês, mesmo que não precisem se preocupar tanto com isso, tá? Aqui no print está até aparecendo a ação, o delay, né? O delay, ele vai só representar um atraso. Então, significa que minha entidade, ela chegou ali naquele processo e ela vai ser segurada ali por um tempo. Ela vai ter que esperar ali por um determinado tempo. Mas nenhum recurso vai fazer nada com ela, não vai sofrer nenhuma transformação. Ela só vai ser atrasada ali por um tempo. Então, delay vem disso, né? De atraso. Vocês podem ter também o size delay. Size delay vem de reserva e atraso. Nesse caso, o recurso ali que a gente vai utilizar para esse processo, seja uma máquina, uma pessoa, né, um operador, esse recurso ele é capturado, vamos dizer assim, ele é reservado, né, ele é pego ali para ser utilizado, e depois, então,
Depois o processo ele acontece por um tempo, né? Por isso que vem o delay. Só que o recurso ele não é liberado logo que ele termina a atividade. Então é o size delay, reserva e atrasa. Então a gente pega o recurso, ele faz a atividade, mas ele não é liberado logo ali no fim da atividade que ele fez naquela entidade. Aí nós temos o size delay release, que é o mais completo de todos, né? O size delay release, ele vai reservar, atrasar e liberar o recurso. Então, por exemplo, a entidade ela chega ali, né? O recurso é direcionado para essa entidade, a entidade passa pelo atendimento. Quando a entidade é liberada, o recurso também é liberado. Então, por isso que é o mais utilizado, o size delay release. É o que nós mais vamos usar, que é o mais completinho. Significa que a entidade chegou para ser processada, então o recurso ele é capturado, né, para fazer a modificação ali naquela peça, faz o trabalho que precisa ser feito e daí é liberado logo em seguida. Então, por isso que é mais usado o size delay release. Então, delay, só atraso. O size delay, o recurso ele é capturado para fazer a ação na entidade, mas ele não é liberado quando termina. Aí tem o delay release, né, que eu não falei para vocês. O delay release, o processo acontece e daí o recurso ele é liberado quando finaliza o processo. E o size delay release é o mais comum. Então, se vocês entenderam os anteriores, que é confuso mesmo, só gravem em size delay release, que é o mais comum, que é o recurso, ele é reservado para fazer a modificação na entidade, realiza o trabalho na entidade e quando termina o recurso é liberado para a próxima entidade. Então, a gente vai usar o size delay release quase 100% das vezes aí. Aqui embaixo a gente também coloca a distribuição que melhor ajusta o processo. Então, se é uma triangular, uma normal, uma constante, né? A gente vai identificar aqui, então, todos os dados da distribuição que melhor ajusta esse processo. E aqui também é uma situação de custo associada ao processo. A gente coloca aqui os dados, então, do processo, e aqui, se for adicionar, né, se estiver associado um custo ao processo, a gente pode alterar também essa alocação. E aqui a gente consegue, ainda por mais que não esteja aparecendo, pessoal, alocar um recurso a esse processo. No exercício, acho que vai ficar tudo bem mais claro aí para vocês. O decide, então, ele vai introduzir um desvio na sequência do fluxograma. Então, a gente vai colocar uma condição ou um percentual ali, né, de probabilidade para que algo aconteça. Se a condição for satisfeita, segue o fluxo. Se não, a gente desvia para uma outra parte, né? Aqui a gente pode ter diferentes configurações também. E vai ter uma aula que, se der tempo, né, eu vou dedicar só a isso para vocês, porque no livro, se eu não me engano, ele traz apenas uma configuração, que é essa daqui, ó, try by chance, que é a chance de acontecer duas coisas, né? Se verdadeiro, segue com percentual, se falso, desvia. Então, o livro traz só essa condição para vocês, mas daí, dando tempo, numa aula, eu dedico só a gente trabalhar o decide em outras configurações, que é a condição, né? Se eu estou trabalhando com mais de uma peça, se eu estou falando blusa, segue para determinado caminho, se eu estou falando de calças, desvia para outro caminho. Então, tem também outras possibilidades de a gente usar o decide, que a gente vai ver mais para frente. Mas, basicamente, as configurações, então, é descrever, também colocar um nome para esse decide, definir o tipo de decisão, se é por condição, se é por probabilidade, que a gente vai usar por enquanto essa daqui mesmo, duas chances, né? Trabalhando com um percentual verdadeiro aqui. E por último, o dispose, que é para encerrar a simulação. Ele indica o término ali do processo, né? Não tem configuração nenhuma, não se dar um nome para ele também. Saída de peças, saída para o estoque, saída para o cliente final, a gente pode dar um nome aqui. Então, basicamente, a configuração dele é só o nome, a gente não tem muito com o que se preocupar. E aí, quando a gente for fazer uma simulação, vocês vão ver aqui, por exemplo, né, nesse caso, tem ali um create para representar a chegada de clientes, aqui nós temos um process que está representando o processo de atendimento, e o dispose que está representando a saída ali desses clientes. Quando a gente executa esse processo simulado, vocês vão ver que o Arena ele vai trazer alguns números acompanhando esses módulos. O que significa esses números? Esses números vão significar ali
a quantidade de entidades que passaram ou que estão ali naquela fila. Então, por exemplo, aqui no Create tem o 24. Então, significa que chegaram 24 clientes nesse sistema no período simulado. Aqui no atendimento tem essas imagens de cima, que significa formação de filas. Não importa a quantidade que tem aqui de desenhos, o que importa é o número que acompanha. Isso aqui só indica que tem formação de filas. E o número representa o número de entidades que ficaram na fila após encerrar o processo. Então, das 24 que chegaram, várias passaram pelo atendimento e foram para a saída. Só que quando a gente encerrou a simulação, ficaram 6 clientes aguardando na fila para atendimento. E 18 saíram do processo de atendimento. Né, passaram pelo processo de atendimento e 6 ficaram ali na fila quando a gente encerrou a simulação. Então, basicamente, quando a gente for para a Arena, a gente vai estar utilizando esses módulos, né? A princípio, nesse início, Create, Process, o Dispose e, às vezes, o Decide para introduzir desvios ali no fluxo. E, após a simulação, a gente vai poder ver essa imagem do fluxo, né? Com alguns números acompanhando as imagens que indica quantidade de entidades que passaram por ali ou que permaneceram na fila após encerrar a simulação. O Arena, ele tem a vantagem também de ter a ferramenta Input Analyzer, que é a que nós vamos ver hoje. A gente vai praticar tudo isso, tá, gente? Então, fiquem tranquilos que vai dar tempo aí da gente fazer exercício de Input Analyzer e de simulação hoje ainda. Então, o Arena, ele tem a ferramenta Input Analyzer, que basicamente, né, esse recurso, ele ajuda a gente a tratar os dados de entrada. Então, para a gente simular qualquer coisa, já falei para vocês, né, a gente precisa conhecer os dados de entrada. Como é o comportamento das chegadas de clientes, de aulas, como que é o comportamento de um processo de atendimento, de um processo de uma máquina. Então, normalmente a gente vai a campo e coleta esses dados. Na semana passada, a gente viu o que fazer com esses dados no Excel. Mas o Arena, ele tem um Input Analyzer. Então, no Arena, a gente consegue colocar esses dados, né, importar esses dados dentro do Arena e chegar ali na distribuição de probabilidade que melhor vai representar esses dados. Então, o Input Analyzer, impostos dos dados coletados, é possível analisá-los estatisticamente utilizando o Input Analyzer do Arena, definindo a distribuição de probabilidade que melhor ajusta a cada um dos conjuntos de dados. Então, a gente vai achar essa ferramenta lá na barra de cima, né, do Arena. Vocês vão lá em ferramentas, ele vai estar aqui, ó, Input Analyzer, no conjunto aqui de ferramentas de análise. Então, o Input Analyzer, ele recebe os dados de entrada, ele faz análise estatística desses dados, ele gera um histograma e já permite a gente encontrar a distribuição de probabilidade que melhor vai representar esse conjunto de dados. Então, ele basicamente faz o que a gente fez no Excel, mas já de forma assertiva, ele já dá a certeza da distribuição de probabilidade que melhor vai representar aquele conjunto de dados. Então, depois que abrir o Input Analyzer aqui, ó, ele vai abrir essa outra página cinza, daí a gente vai lá em Arquivo Novo, ele vai abrir aqui uma tela branca, daí nós temos que ir em Arquivo de Dados, usar existente, para importar os nossos dados que vão estar ali separadinhos já num bloco de notas. E além do Input Analyzer, o Arena, ele também tem o Output Analyzer. Output vem de saídas, né? Então, são os relatórios gerados após a gente rodar ali a simulação no Arena. Então, depois que a gente rodou a simulação no Arena, ele coleta todos os dados estatísticos daquilo que a gente simulou, né, e gera ali alguns relatórios que vão detalhar cada resultado, cada saída, né, como que o modelo ele se comportou. Então, os relatórios mais comuns são o Category Overview, que é um relatório geral, que contém um resumo ali, né, do todo, vamos dizer assim, do processo. Temos o relatório dos Resources, que são um relatório só para mostrar a utilização ali dos recursos, seja máquinas, operadores. E tem o relatório Quill, que são das filas, quantidade de entidades nas filas, tempo médio de espera nas filas, tempo médio de espera no sistema como um todo, tamanho máximo da fila, tamanho mínimo, então tudo relacionado a filas. A gente também vai interpretar um relatório, um Output Analyzer hoje. Quero reforçar para vocês, não sei se alguém já simulou usando o Arena aí, mas a gente pode ter diferentes tipos de relatórios no Arena de acordo com a versão baixada de vocês. Então, isso é uma dúvida que o pessoal sempre tem também.
Então, aqui com vocês, eu vou estar utilizando a versão 16.1, que é uma versão do ano anterior já. Então, se vocês forem baixar o Arena agora, a versão disponível já é a versão 16.2. Não tem problema, deve inclusive baixar sempre a versão mais recente, que é a 16.2. Mas qual que é a diferença? Na simulação, no layout em si, não muda nada. O Arena está completamente igual. A atualização veio no relatório. Então, na versão 16.1, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês, o relatório ele vem como Category Overview, como se fosse um PDF. Já na versão 16.2, esse PDF não existe mais. O relatório ele é gerado em Excel. E foi um upgrade assim deles que com o Excel a gente consegue trabalhar com tabela dinâmica, fazer gráficos. Então, né, para quem trabalha mesmo com simulação é mais interessante. E ainda o relatório em formato de bloco de notas está disponível nas duas versões. Tanto que eu vou trabalhar aqui com vocês, quanto na 16.2. Mas, pessoal, por mais que eu trabalhe a versão 16.1 aqui, mostrando o relatório em PDF, eu gosto de manter ainda a versão 16.1 aqui, porque nosso banco de dados é grande, então os exercícios das atividades, pode ser que seja uma atividade de interpretação de relatório do Arena, que o relatório aparece nesse formato da versão 16.1, então é importante vocês saberem também interpretar ela. Só que, ao mesmo tempo, eu vou estar mostrando o relatório gerado em Excel aqui para vocês. Eu tenho a versão 16.2 instalada em outro computador, então eu gero sempre lá os exercícios também para trazer os relatórios em Excel e interpretar junto com vocês, tá bom? Vocês vão ver que é as mesmas informações, só dispostas aí de maneiras diferentes. Então, quem tem a versão 16.1, no meu caso, né? O relatório ele tem essa opção Category Overview aqui, como se fosse um PDF, e a opção bloco de notas, que é esse Simon Summary Report aqui. E quem tem a 16.2 vai ver que as configurações de relatório, lá na hora de executar aqui em Reports, ó, configurações, posso até abrir depois aqui com vocês no Arena, vocês vão ver que só tem duas opções. Essa daqui, Model Statistics, que é o Excel, e também a opção do bloco de notas, esse Simon Summary Report, que é o bloco de notas igual na 16.1. Ok? Então, só para vocês verem que é normal, às vezes, se eu abrir e tiver diferente, é por conta disso. Ok? Alguma dúvida até aqui? A gente já vai para o exercício. Vamos abrir agora o Arena, o software mesmo, para a gente aplicar tudo isso que foi falado para vocês. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Um atendimento na feira. O primeiro exemplo diz o seguinte: uma barraca localizada na feira de uma cidade pertence a pai e filho. A mãe, que é estudante de engenharia de produção, coletou durante uma manhã 30 amostras de tempo de 3 processos realizados na barraca: a chegada dos clientes na barraca, o atendimento no balcão e o processo de recebimento. O filho, ele fica no balcão, recebe os pedidos dos clientes, coleta a mercadoria, embala e entrega ao cliente conforme o pedido. O pai, que é dono da barraca, realiza o processo de cobrança no local, antes do cliente sair. Então, o filho atende e o pai recebe. Os dados coletados pela mãe em minutos estão apresentados a seguir. Então, ela coletou dados de chegada, de atendimento e de recebimento. Então, ali sempre em minutos. O primeiro cliente chegou nos primeiros 6,54 minutos. O segundo cliente chegou 3,84 minutos depois. O terceiro cliente chegou 3,72 minutos depois, e assim sucessivamente. Atendimento. O primeiro cliente demorou 1,96 minutos sendo atendido, o segundo 2,05 minutos, o segundo 43 segundos, e assim por diante. O pai demorou 1 minuto e 45 milésimos de segundos para atender o primeiro cliente, 0,82 minutos para atender o segundo, receber, né, do segundo, 0,31 minutos para receber do terceiro cliente e assim por diante. Então, ela coletou aí 30 tempos de chegada, atendimento e recebimento. Eu vou mandar essa tabelinha para vocês, para quem quiser já baixar para tentar fazer esse exercício junto ou depois aí já tem a tabela dos dados, não precisa ficar sofrendo tentando copiar aqui, né, gente? Deixa eu mandar aí para vocês. Então, baixem essa tabelinha aí lá do Drive, para vocês terem esses dados, essas informações. Então, o que o exercício pede? Utilizando a ferramenta de software Arena, conhecida como Input Analyzer, encontra a expressão que melhor ajusta os dados de cada processo. Encontra a expressão com maior erro quadrático
de cada processo e encontra a expressão triangular de cada processo. Então, olha, pediu muita coisa, né? Então, o que ele está pedindo? Primeiro, a expressão que melhor ajusta os dados de chegada, atendimento e recebimento. Depois, ele quer aquela expressão que tem maior erro quadrático, ou melhor dizendo, o que é a função com maior erro quadrático? É aquela função que pior representa o conjunto de dados. Gente, pessoal, peraí, que deu um probleminha na minha tela e tá tudo escuro. Vamos ver, acho que é um mau contato só. Aí, voltou. Então, que tem maior erro quadrático é aquela expressão que pior vai representar o conjunto de dados. E ainda ele quer, se eu fosse representar esses dados por uma triangular, qual que seria a expressão triangular? Então, vamos lá, por parte. Primeiro, vamos encontrar as expressões que melhor ajustam o dado de chegada, atendimento e recebimento. Para isso, eu vou abrir aqui com vocês o conjunto de dados que eu mandei aí no chat. Então, se vocês baixarem, vocês vão ter algo assim. Vou abrir um bloco de notas. E o que a gente vai fazer? Primeiro passo é nós colocarmos aqui todos os dados de chegada no bloco de notas. Então, ó, vou copiar aqui todos os dados de chegada. Vou colar aqui no bloco de notas. Só que, gente, um ponto muito importante. Esses dados, eles não podem estar separados, casas decimais, por vírgula. Tem que ser separados por ponto. Então, a gente vai aqui em editar, substituir, vou localizar vírgula e substituir por ponto. Substituir tudo. Ah lá, ele trocou todas as vírgulas por ponto. E agora eu vou salvar esse bloco de notas. Eu vou salvar esse bloco de notas. Deixa eu ver, vou criar uma pasta lá na minha área de trabalho. Então, vamos salvar aqui. Arquivo, salvar como, área de trabalho, aula 6. Vou por aqui, ó, dados de chegada. Agora, eu vou fazer o mesmo para os dados de atendimento. Copiar todos, colar no bloco de notas, editar, substituir vírgula por ponto, substituir tudo. Substituir as vírgulas por ponto. Agora, nós vamos salvar como atendimento. Atendimento. E agora, vou fazer para os dados de recebimento. Vou copiar, colar no bloco de notas, editar, substituir todas as vírgulas por ponto, substituir tudo, arquivo, salvar como, aqui vai ser recebimento. Então, já salvamos todos os dados no bloco de notas. Posso fechar o Excel por enquanto. Vou abrir agora o Arena para a gente descobrir a distribuição de probabilidade que melhor representa aqueles dados. Então, qualquer dúvida, vou mandando aí no chat. Abri aqui o Arena, para isso a gente vai utilizar o Input Analyzer. Então, a gente vai vir aqui em Ferramentas, Input Analyzer, aqui, ó. Então, lá em Ferramentas, vocês vão abrir o Input Analyzer. Vai abrir essa tela cinza. Nós vamos em Arquivo, Novo. Vai abrir essa janela branca. Eu vou em Arquivo, Arquivo de Dados, Usar Existente, porque a gente já tem os dados salvos no bloco de notas. Usar Existente, eu vou lá onde eu salvei os dados. Estão lá na minha área de trabalho, aula 6. E vou abrir primeiro os dados de chegada. Então, vou abrir eles aqui. Ah lá, o Arena já gerou o histograma para esses dados de chegada, já deu um resumo estatístico, ó, temos 30 dados, o mínimo, o máximo, a média, o desvio padrão. Agora, qual que é a distribuição de probabilidade que melhor representa esse conjunto de dados de chegada? Como a gente encontra? Nós vamos aqui em encaixar, ajustar em todos. Ele vai ajustar esses dados e vai dar aqui, ó, a distribuição que melhor representa esse conjunto de dados. É uma normal e ele deu a expressão e o erro quadrático. Então, a expressão que melhor ajusta os dados de chegada é uma normal, com média 4,26 e desvio padrão 2,2. Então, vamos salvar essa informação aqui por enquanto, ó. Vou salvar ela. Vou abrir um bloco de notas só para colocar aqui, ó. Chegada. Essa é a expressão.
Agora vamos fazer o mesmo antes da gente fazer para atendimento e recebimento. Achamos a expressão que melhor representa os dados de chegada. O exercício, ele pedia também a expressão com maior erro quadrático. Então, qual é a expressão com maior erro quadrático para os dados de chegada? Como que a gente encontra isso? Nós vamos aqui em janela, do jeito que está aberto ali a melhor expressão, agora a gente vai em janela, ajustar em todos. O que apareceu aqui? Algumas funções, distribuições de probabilidade, o erro quadrático. Então, a primeira é a normal, que é a melhor, ó. Tinha dado a melhor uma normal, né? Ali. Então, a melhor era uma normal. Então, a normal está por primeiro, o menor erro quadrático. Depois da normal, tem uma triangular, a segunda melhor expressão. Lá no final, vem uma log normal. O erro quadrático é bem maior, ó, 0,08. É bem maior do que 0,0095. Então, a expressão que pior representa os dados de chegada seria uma log normal. Então, ó, vou por aqui. Cadê meu bloco de notas? Aqui. Por aqui, ó. Pior é uma log normal. E o exercício, ele ainda pede como que fica se a gente for representar os dados com uma triangular. Como que eu faço isso usando aqui o Arena? Agora a gente vai em encaixar e escolhe aquela que a gente quer. Eu quero ver como fica se a gente ajustar para uma triangular. Ah lá, ele ajustou e deu a expressão triangular aqui, o erro quadrático. Então, se eu fosse representar esses dados de chegada por uma triangular, ficaria assim. Então, a distribuição que melhor representa dados de chegada, uma normal. A pior, uma log normal com esse erro quadrático. E se eu fosse representar por uma triangular, ficaria assim. Vamos fazer agora o mesmo para dados de atendimento. Eu vou lá em arquivo novo, arquivo de dados, usar existente. Vou pegar agora os dados de atendimento. Ele gerou o histograma para ver a expressão que melhor ajusta dados de atendimento. Encaixar, ajustar em todos. Ah lá, deu uma beta. A expressão está aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Para atendimento, deu uma beta. A que pior representa os dados de atendimento? Janela, ajustar a todos. Uma log normal também. E se eu quiser saber de uma triangular, encaixar triangular. Deu aqui a expressão para atendimento. Vamos fazer o mesmo agora para o recebimento. Arquivo novo, arquivo de dados, usar existente. Vou pegar agora aqui os dados de recebimento. Fez o histograma, encaixar, ajustar em todos. A melhor expressão para recebimento é uma Erlang. Então, vamos salvar aqui, ó. Para o recebimento, uma Erlang. E aqui está o erro quadrático. A pior expressão, nós vamos em janela, ajustar em todos. A pior, uma exponencial. E como ficaria a triangular? Encaixar numa triangular. Ficaria com essa função aqui. O mínimo 0, moda, que é o mais provável, 0,34 e o máximo 1,15. Então, nós achamos os dados, né, as distribuições que melhor ajusta dados de chegada, atendimento e recebimento. E é isso que a gente vai usar para simular o processo de atendimento na feira. Então, vamos salvar essas informações por enquanto. Posso fechar todo o Input Analyzer, a gente não vai usar mais ele porque a gente já pegou as informações que nos interessava. Então, né, seguindo tudo que ele pediu para dados de chegada, lá, a expressão que melhor ajusta está aqui, né, uma normal, olha lá, era uma normal. Para o atendimento era uma beta, igual que a gente salvou aqui, e para o recebimento uma Erlang, igual que a gente salvou aqui também. Aqui está a função com maior erro quadrático, log normal para chegada e atendimento, e uma exponencial para o recebimento. E as triangulares, se fosse representar triangular, as funções seriam essas. Então, só para vocês aprenderem a usar o Input Analyzer, né? Por isso que, além da melhor expressão, eu pedi a com maior erro quadrático e a função triangular, para a gente saber explorar ali a ferramenta Input Analyzer. Então, a primeira parte do exercício do exemplo 1 aí, nós já fizemos, nós concluímos. Alguma dúvida no Input Analyzer para a gente seguir? Então, a mãe lá deles foi lá na feira, coletou os dados e descobriu que para os dados de chegada segue uma distribuição normal, para o atendimento do filho no balcão uma beta e para o recebimento uma Erlang.
Agora ela quer simular esse processo. Então, agora já conhecendo o comportamento dos dados das etapas que compõem o processo de vendas na barraca de feira, dado lá no exercício 1, considere que a feira dura 4 horas e que após os clientes serem atendidos, 80% compram a mercadoria. Sendo assim, simule o processo da barraca de feirantes utilizando o Arena e responda: quantos clientes realmente compraram dos feirantes depois dessas 4 horas? Qual o tamanho e tempo médio da fila no processo de atendimento e recebimento? E qual foi a taxa de ocupação do filho e do pai no sistema todo? Então, agora a gente vai, de fato, fazer a simulação desse processo da feira. Então, vou voltar lá para o Arena, que está a nossa área de trabalho, onde a gente vai construir o processo a ser simulado. Então, a gente sempre começa qualquer processo de simulação com o Create. Sempre começamos com o Create para representar a chegada dos clientes. Então, a gente vai vir aqui, ó, nos verdinhos. Vocês vão pegar e arrastar aqui, ó, o módulo Create. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui. Então, puxei um Create. Vamos configurar ele. Vou dar 2 cliques, vai abrir a caixinha do Create. Vamos dar um nome aqui para ele. Vou colocar Chegada dos Clientes. O que são as entidades? Clientes. Qual é a distribuição para os dados de chegada dos clientes? Era aqui, ó, uma normal. Então, eu vou copiar essa expressão que a gente tinha achado no Input Analyzer para chegada. No tipo, eu vou marcar expressão, vou apagar aqui e colar a expressão. Ah lá, colei a expressão normal. E isso está em minutos. Todos os dados coletados dela estavam em minutos, então a expressão também vai representar em minutos. E aqui nós não mudamos nada. Então, a expressão que representa dados de chegada, a gente vai colocar aqui. Para o Arena conseguir gerar as entradas, ou seja, gerando clientes entrando aqui no sistema, seguindo essa distribuição de probabilidade normal. Ok. Agora, a gente tem que representar o processo de atendimento realizado pelo filho. Para isso, a gente pode utilizar o módulo Process. Então, vou arrastar um Process aqui, ó. 2 cliques para configurar. Qual é o nome desse processo? Atendimento. Qual é a ação? Size Delay Release. O cliente chega, é atendido pelo recurso, que é o filho, e o recurso é liberado para o próximo cliente. Então, Size Delay Release. Olha lá, aquelas configurações que eu falei para vocês. O delay, que só atrasa, o size delay, o delay release, mas a gente vai usar o mais completo, que é o size delay release, ok? Quem vai ser o recurso? A gente vai adicionar. Vamos chamar o recurso aqui de filho, porque é o filho quem atende. Aqui não muda, gente. Muita gente acha que aqui é a quantidade de recursos, e não é. Aqui significa que o filho atende um cliente por vez, tá bom? Então, nunca mudem aqui. Adicionamos aqui o recurso filho. Qual que é o tipo de distribuição para o atendimento? É uma beta. Então, vou copiar aquela expressão, vou vir aqui no tipo, colocar a expressão em minutos e colar ela aqui. Ok. Agora, o cliente ele vai decidir se ele vai comprar ou não. Então, a gente precisa incluir um decide. Ele vai estar aqui no template das decisões e a gente vai arrastar um módulo decide aqui. 2 cliques. Como a gente vai chamar o decide? Vamos colocar aqui assim, ó. Vai comprar? Quantos por cento compra? Ele fala lá no enunciado que 80% dos clientes compram. Então, 80% verdadeiro. 80% compra. Então, se for comprar, o cliente segue para o recebimento. Então, a gente vai pegar outro process aqui, ó, para representar o recebimento. 2 cliques, vou chamar de recebimento. A ação também um size delay release, porque o pai vem, recebe e é liberado para receber o próximo. Vamos adicionar o recurso, que agora vai ser o pai. É o pai que faz esse recebimento. E qual é a função que representa dados de recebimento? Erlang. Vou copiar ela. No tipo, vou pôr uma expressão em minutos e colar ela aqui. Ok. E aí o cliente sai, né? Ele pode sair ali do sistema. Então, vamos puxar aqui um expose. E a gente pode ter, assim, a saída. A gente pode ter uma saída ou duas. Aqui não vai fazer tanta diferença. Mas vamos colocar aqui, ó. Sai com a compra para os clientes que passa pelo recebimento, né? Daí sai com a compra. E a gente pode ter aqui um outro dispose para os clientes aqui que sai sem comprar, que daí nem passa pelo recebimento. Sai sem comprar.
Fizemos ali, construímos todo o processo, né? Então, chega o cliente, ele é atendido, vai comprar? Se sim, vai para o escrevi errado. Recebimento. E aí sai com a compra, se não, ele vem direto aqui e sai sem a compra. Então, montamos ali o fluxo. Agora, a gente precisa conectar os módulos. Então, a gente vai pegar aqui, ó, a seta conectar. Então, chega o cliente, vai para o atendimento, é atendido, decide se vai comprar. Se sim, ó, se verdadeiro, vai para o recebimento. Se falso, sai sem comprar. Passou pelo recebimento, sai com a compra. Ligamos tudo. Agora a gente pode ver se tem algum erro. Para verificar se tem algum erro, a gente pode vir aqui em rodar, verificar modelo. Ele deu que não há erros. Vamos supor que eu esqueça de ligar aqui, ó. Se eu for em verificar modelo, ele vai dar uma página de erro, ponto de saída não conectado. Se eu for aqui em encontrar, ele vai mostrar que aqui está sem conectar. Então, vamos conectar. Agora falta a gente configurar o tempo de execução. Para isso, nós vamos lá em rodar, configurações. Aqui, relatórios, ó, é onde eu falei para vocês das opções de relatório. O meu tem vários porque é 16.1. O de vocês vai ter o do Excel e esse Simon aqui, que é bloco de notas. Mas a gente vai vir aqui, ó, em parâmetros de replicação. Nós vamos replicar esse processo por 4 horas, que é o tempo que dura a feira. 4 horas. E a unidade de tempo base em minutos. Por quê? Todas as informações que a gente colocou ali nos módulos estão em minutos. Então, vamos gerar todas as saídas em minutos também. Então, tempo base em minutos e vamos simular o processo por 4 horas. Ok? Então, agora a gente pode executar aqui o modelo. Colocar para executar. Então, está acontecendo ali, ele vai simular. Gostaria de ver os resultados? Sim. O de vocês vai abrir o Excel, o meu vai abrir o PDF que eu comentei aqui. Então, abriu todo o PDF, mas antes da gente olhar o PDF ou o Excel, vou voltar aqui para o desenho, para a gente ver aqueles números que eu comentei com vocês. Então, a gente tem aqui, ó, chegada de clientes 57. Então, chegaram 57 clientes nessas 4 horas. Depois das 4 horas, quando terminou 4 horas certinho, tinha 2 clientes ainda ali esperando para serem atendidos na barraca. 40 dos que, né, já foram atendidos decidiram comprar, não teve fila no final ali do recebimento e 40 saíram com a compra. 15 decidiram ir embora sem comprar e saíram sem comprar, 15. E 2 ficou ali no processo de atendimento, na fila esperando para ser atendido. Eu vou até encerrar aqui, ó. Então, quantos compraram? 40 e 15 saíram sem comprar. Eu vou encerrar a simulação só para ver que a gente poderia deixar só uma saída aqui, ó, também que daria certo. Ele só não separaria quem saiu comprando ou não. Então, ó, se eu pôr só uma saída e simular novamente, ah lá, saiu 55. Agora ele não dividiu quem saiu com a compra. Opa! Ele não dividiu quem saiu com a compra e sem a compra, mas de todo jeito saíram 55. Mas 4 foram para o recebimento, então compraram, e 15 não, ó, foram direto para a saída. Vamos dar uma olhadinha ali, nosso tempo já está batendo aqui, mas só dar uma olhadinha aqui no relatório, então. Número de saídas. Então, saíram 55 clientes dos 57 que entraram. Nesse relatório aqui, das entidades, então nós temos aqui o total time, que é um tempo importante, 2,09 minutos. Total time é o tempo médio que o cliente fica no sistema. Então, ele chega ali na barraca e fica ali até ele sair com ou sem a compra, o tempo médio de 2,09 minutos, o tempo que ele permanece na barraca. Entraram 57 e saíram 55 clientes. Filas. Então, aqui nós temos o tempo médio, né, de espera nas filas. No atendimento, o tempo médio de 0,24 minutos, então um tempo muito pequeno, chegando ao máximo de 3,67 minutos. Então, num momento em que tinha mais filas, os clientes chegaram a aguardar 3,67 minutos para serem atendidos. Não houve quase tempo de espera na fila do recebimento. Número médio de clientes aguardando no atendimento, 0,05, muito pouco, quase, né, nenhum cliente, chegando ao máximo de 2 clientes aguardando na fila. Então, o máximo de tamanho de fila que teve na barraca foi 2 clientes aguardando.
E o recebimento sempre 0, nem chegou a formar fila no recebimento. Ocupação dos recursos, resources, ó. Ocupação média do filho, 0,35, 35%. E ocupação média do pai, 0,076. Isso dá 7,6%. Então, estão bem tranquilo, né? Não estão muito sobrecarregados. Se a gente for abrir isso em Excel, eu tinha até deixado o Excel aqui também, porque o de vocês, esse relatório, ele vai ser gerado em Excel, tá, gente? Então, aqui, ó, tá todos os dados em minutos. Na segunda aba, se vocês forem ver aqui, a gente tem que ir procurando as palavrinhas-chave, né? Então, aqui, ó, quando nós temos queue, então atendimento queue, tá falando de filas de atendimento e recebimento, né? Então, nós temos aqui, ó, o tempo médio da fila do atendimento, 0,24. O máximo, a gente vai ter aqui para frente. Olha lá, o máximo 3,67. No recebimento, 0, o tempo, acho que o máximo também 0, que a gente viu lá no outro. Aqui, também 0. Nós temos aqui também, vamos ver, outras informações mais para frente. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui nós temos o número médio. Na fila do recebimento 0, porque não há formação de filas no recebimento. No atendimento, vamos ver aqui, chega ao máximo de 2, ó, igual a gente viu lá. O médio é 0,058. A ocupação dos recursos aqui, ó, o filho, utilização, o 0,35, que se for jogar em percentual dá os 35%. Do pai, a utilização média ali do pai, 0,076, que se jogar em percentual, nós temos também os 7,6%. Então, vejo que são sempre as mesmas informações, só estão dispostas de forma diferente. Vindo um pouquinho para o lado, vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui tem mais algumas informações, ó, números de entrada, number in, de clientes que entraram, 57, number out, clientes que saíram, 55, 2 ficaram na fila lá no final, né? Vamos ver o que mais. Aqui pro lado, se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Aqui as informações se repetem um pouco, percentual, tamanho de fila. Mas acho que é isso. Vimos ocupação, vimos tamanho de filas, vimos entradas e saídas. Tá tudo aqui, então, na segunda aba que vocês vão encontrar, né, depois dessa aba inicial, logo na próxima vocês vão encontrar a maioria das informações. Então, palavrinhas-chave, né? Queue, sempre para filas. Instantaneous utilizations, para utilização aqui dos recursos, no caso, filho e pai. Number in, número de entradas. Number out, número de saídas das entidades, então vão ser sempre essas mesmas palavrinhas-chave. O total time aqui, né, de 2,09, que é o tempo médio ali que um cliente, né, fica ali no processo de atendimento da fila. Então, acho que é isso. Assim, a gente responde as perguntinhas aí do exemplo 2 e finaliza a atividade de hoje. Alguma dúvida, pessoal? Passamos 5 minutinhos aí. Deixa eu ver... O Anderson está perguntando da atividade mapa. A professora Miriam já postou, né, que sobre a atividade mapa nós vamos ter um Let's Talk, tá, pessoal? Só para tirar dúvidas da atividade mapa. Então, vocês podem ir mandando pelo Fale com o Mediador, que a gente vai respondendo. Mas lá, né, na semana 8, a gente vai ter uma aula só para tirar dúvida do mapa, tá bom? Let's Talk, onde eu vou explicar certinho para vocês todas as informações, tudo que está sendo pedido ali no mapa. Mas tem muita coisa que nós ainda vamos ver, né? Mexe ali com tempos de transporte, com transportadores, algumas perguntinhas ali, tem alguns de sites, né? Então, a gente vai vendo isso ao longo aí das próximas aulas, mas dúvidas podem ir mandando aí pelo chat, tá bom? Então, hoje a gente viu como utilizar Input Analyzer, encontrar as expressões que melhor representam dados de chegada. Então, qualquer coisa, né? Se for fazer para o mapa, se tiver que achar alguma dessas informações, voltem aqui na aula, vão pausando que vocês vão ver certinho passo a passo. Não muda, é sempre a mesma coisa. Vimos os módulos básicos para qualquer processo de simulação no Arena, que é o Create, para chegada, Process, para representar processos, aqui no caso, atendimento e recebimento,
side para incluir desvio no fluxo, nesse caso era se ia comprar ou não, e o dispose para encerrar o processo que a gente está simulando. Então, sempre qualquer processo começa com create e termina com dispose. Ok, pessoal? Então é isso. Mais alguma dúvida? Queiram aproveitar aí para fazer? Estamos finalizando, passei uns minutinhos hoje. Então tá bom, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem pelo Fale com Mediador ou tragam na próxima aula, ok? Que a gente vai tentando ajudar vocês aí no decorrer das semanas. Então espero vocês na próxima segunda. Obrigado por todos que participaram aí no ao vivo. Até mais. Tchau, tchau.